Eu começo o programa hoje com uma entrevista exclusiva aqui no SBT News para tratar deste que é um dos principais temas do dia, como eu ressaltei. E você que olhou a gente pelas redes sociais viu que a gente anunciou a entrevista com a deputada Duda Salabert. Por quê? É uma deputada trans, é a primeira vez, inclusive, que a Câmara dos Deputados tem representantes da bancada trans. E ela vai conversar com a gente agora a respeito deste episódio envolvendo o deputado Nicolas Ferreira. Por quê? Porque a deputada é uma, inclusive, das que assinam o pedido para que haja ação no Supremo, para que haja ação no Conselho de Ética. Deputada, muito bem-vinda aqui ao Poder Expresso, no SBT News. Muito obrigada por conversar com a gente. Sei que daqui a pouco a senhora deve ter, inclusive, outras notícias maravilhosas para trazer para a gente. Eu digo maravilhosa quando é notícia exclusiva, entendeu? Notícia exclusiva para a gente é sempre muito boa, porque eu sei que a senhora está num gabinete aguardando para conversar com o ministro, porque a senhora quer apoio do governo nesse caso. Então, eu vou pedir para a senhora daqui a pouquinho contar para a gente sobre isso também. Então, vamos trazer informação exclusiva. Mas a primeira coisa que eu queria saber da senhora é qual foi o sentimento que a senhora teve ao ver aquelas declarações de Nicolas Ferreira, que daqui a pouquinho eu vou trazer aqui no programa, ontem no plenário da Câmara dos Deputados. Qual foi o sentimento imediato, hein, deputada? Bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço e parabéns pelo trabalho. Primeiro, eu fiquei revoltada porque nós entendemos que vivemos hoje a maior crise econômica, climática e social da história do Brasil. Então, eu me candidatei, fui eleita para fazer um grande debate, discutir alternativas políticas e ideológicas para a superação da crise no Brasil e que o Brasil volte a crescer, já que nos últimos 10 anos o Brasil está estagnado no ponto de vista econômico. E aí eu me deparo com um parlamentar que sobe na tribuna para fazer um discurso de ódio, usando uma peruca para caricaturar, ridicularizar uma população que foi historicamente alijada e excluída das políticas públicas, que são as pessoas travestis transexuais. Para o espectador que não sabe, nós moramos num país em que 90% das travestis transexuais estão na prostituição, o que mostra uma estrutura de ódio e de preconceito que nos exclui da sociedade. Então, eu fiquei indignada no ponto de vista político e me senti afetada no ponto de vista pessoal, porque era um ataque, sobretudo, contra a população de travestis transexuais, que é historicamente marginalizada. E aí as medidas que vocês adotaram vão em duas direções. Uma é com o Conselho de Ética pedindo a cassação e a outra com o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que o ambiente, eu falo a gente sabe que eu cubro essa Câmara dos Deputados há mais de 20 anos e o ambiente do Conselho de Ética é sempre considerado muito corporativo. E a tendência hoje, quando a gente conversa com os partidos, ali sempre aquela história de não quererem se expor, é de que viria alguma advertência, mas não exatamente um caso de cassação. A senhora acredita que vai haver força nessa mobilização de vocês para que de fato haja uma cassação do deputado Nicolas? Ótima pergunta. É importante pontuar que quando eu entrei no plenário da Câmara ontem, parlamentares da direita, do centro, da esquerda e até do chamado centrão vieram me abraçar, prestando solidariedade e mostrando sua indignação perante aquele episódio caricata, risível, que nada combina com a concepção de parlamento que deve ter num país maduro com democracias sólidas, com a democracia sólida. Então, hoje, andando pelo Congresso, há uma narrativa de que pelo menos um terço dos parlamentares defendem a cassação do deputado Nicolas Ferreira, que é já uma primeira sinalização em relação a uma punição mais severa. O próprio presidente da Câmara ontem, o Arthur Lira, se posicionou nas suas redes sociais, explicitou o nome do vereador Nicolas, dizendo que não concorda com atitudes preconceituosas e prestando solidariedade às pessoas que foram atingidas por aquele discurso de ódio. Então, acredito que sim, há espaço para uma punição mais severa, até para uma cassação, inclusive, porque a transfobia no Brasil é um crime inafiançável. E, para além disso, a população brasileira já mostrou nas urnas que quer um novo Brasil. Um Brasil não mais polarizado, um Brasil não mais do ódio, mas um Brasil cuja política seja pautada por propostas importantes para o país.
E o que nós vimos ontem não foi um debate de proposta, pelo contrário, usar o dinheiro público, usar um espaço público para poder ridicularizar e violentar simbolicamente, moralmente, um grupo historicamente marginalizado que, eu digo, independente da posição política e ideológica de cada um ou religiosa, ninguém concorda em morar num país em que 90% de um grupo esteja na prostituição quase que compulsória, obrigatória, porque o mercado de trabalho, contaminado por um preconceito histórico, não abraça e não recebe essas pessoas. Então, enfim, há espaço sim para uma punição. Deputada, em relação à transfobia, ajuda a gente a entender aí situações, porque às vezes até as pessoas perguntam pra gente que é jornalista, várias vezes quando acontece uma cobertura assim de crimes que acontecem, as pessoas muitas vezes acham que assim, transfobia, o crime é só se você matou, se feriu de, né, alguma agressão física, e não é isso. Então ajuda a gente, por exemplo, fazendo uma comparação que eu acho que fica mais fácil com o racismo em si, que já é mais bem percebido pela população. Excelente. O Supremo Tribunal Federal, ele tem um entendimento de que a transfobia ela pode ser equiparada ao crime de racismo. Por isso que a transfobia é um crime inafiançável. Então, para dar um exemplo muito didático, nós não iríamos tolerar um parlamentar branco, no Dia da Consciência Negra, subir no palanque do Congresso Nacional, se pintar de preto e apresentar um discurso racista. Isso é crime. E a sociedade brasileira não toleraria isso, porque, além de ser crime, no ponto de vista moral, ético, é algo repugnante. Aí, fazendo a analogia, como o STF o faz, o que aconteceu ontem foi a mesma coisa. Foi um parlamentar usar uma peruca, zombar de uma condição humana, que é a condição de ser uma pessoa travesti, transexual, uma pessoa trans. Então, foi um ataque contra a nossa dignidade, contra a nossa condição, tal qual o crime de racismo que afeta a condição da população negra, né? Por isso que pode se configurar como um crime, e até, inclusive, a lei de racismo prevê que usar perucas, adornos que fortaleçam uma caricatura negativa do grupo, se configura como uma prática racista. Né? Então, isso vale também para a transfobia. Então, você usar perucas para fazer ridicularizar, debochar e, pior, promover a violência contra um grupo é um crime de transfobia. Contra um grupo de pessoas travestis e transexuais é um crime de transfobia. E aí eu disse que a senhora ia trazer informações aí já exclusivas, eu digo, e bem quentinha, porque a senhora está no gabinete agora. De quem? Aguardando uma reunião com qual ministro? Eu sei que vocês pediram reunião com mais de um ministro. Com quem são essas reuniões e o que é que vocês esperam do governo neste momento em relação a esse caso Nicolas Ferreira? Isso. Em primeira mão, anunciando, a gente está aqui para conversar com o ministro das Relações Institucionais, Padilha, a fim de pedir uma posição do governo e um apoio do governo no combate ao discurso de ódio e da polarização no Brasil. O governo Lula foi eleito como uma das plataformas a defesa da democracia. E não existe democracia onde há ódio, não existe democracia onde há violência, não existe democracia onde há racismo, preconceito e LGBTfobia. Então nós vamos conversar com o governo a fim de que o governo se posicione também e, junto à sua base, articule estratégias a fim de que episódios como o que ocorreu ontem não se repliquem mais no parlamento. Que o parlamento seja um local de proposições de ideias e não um local de difamação de grupos historicamente marginalizados. Então vamos conversar com o Padilha. Amanhã temos conversa também com o ministro com o ministro Flávio Dino e com o ministro também dos Direitos Humanos, a fim de dar mais robusteza a esse caso, que nós não podemos banalizar e tratar como normal usar o parlamento para ridicularizar e violentar grupos marginalizados. Ou seja, para, por exemplo, ser feita alguma campanha específica, já aproveitar e fazer uma campanha educativa, seria algo mais ou menos por aí? Perfeito. Eu sou professora há mais de 20 anos, dei aula nos melhores colégios de Minas Gerais e do Brasil, inclusive, eu reconheço que educar é muito mais importante do que punir. Lógico que algumas punições assumem um contorno pedagógico, porque mostram o que pode e o que não pode. Mas mais importante de qualquer punição, o que nós queremos é dar visibilidade
a um grupo que foi historicamente apagado e que precisa de políticas públicas. 90% das travestis transexuais do país estão na prostituição. Estima-se que mais de 40% da população de pessoas transexuais estão com HIV. Há um número alarmante em Belo Horizonte, que a UFMG mostrou, que 91% das travestis de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio, porque sofreram inúmeras violências nas escolas e abandonaram a escola por causa do preconceito que havia, inclusive, no espaço que não deveria ter, que é o espaço escolar. Então, o que a gente quer é superar essa chaga de o Brasil ser o país que há 14 anos consecutivos lidera o ranking de país que mais mata pessoas transexuais no planeta. Então é isso que será a política. A política é um espaço de transformação e não de endossar estruturas de ódio. E a gente vai pedir apoio do governo federal justamente nesse sentido. A senhora vê espaço, por exemplo, para abrir essa discussão em termos de disciplina escolar, por exemplo, em termos de algum conteúdo nas escolas públicas? Eu acredito que o papel da escola é de formar cidadanias também. E um cidadão, ele tem que se despir dos preconceitos. Então, o papel da escola, além de promover as disciplinas fundamentais para a formação humana, também passa por um combate ao preconceito. Isso já existe, a Lei de Diretrizes de Base já garante o debate sobre o enfrentamento aos preconceitos que há na sociedade. Nós queremos justamente que a lei seja colocada em prática a fim de que racismo, machismo, LGBTfobia e outras estruturas que estão enraizadas na tradição do Brasil sejam superadas. E a escola é o espaço de superação. Não adianta criar uma lei se ela não vier acompanhada de consciências. Por isso que eu digo sempre, eu posso estar na política, mas sou professora, porque eu reconheço que meu papel em sala de aula é muito mais importante do que na política. Porque na política eu crio leis, mas em sala de aula eu crio consciências. E o que muda o mundo de fato não são novas leis, são novas consciências, as quais se constroem em sala de aula. Então é papel da escola, sim, combater qualquer tipo de preconceito. Preconceitos religiosos, preconceitos morais, preconceitos raciais. É papel da escola, é dever da escola. E só para concluir, deputada, no caso do deputado Nicolas Ferreira, a senhora acha que além de caso de cassação, é caso de prisão? Olha, aí o meu papel enquanto parlamentar é fiscalizar. E agora, quem tem que investigar, né, o Ministério Público já tem apurado isso, é o Judiciário. Então, o meu papel eu fiz de fazer a denúncia e agora cabe à lei, ao Judiciário brasileiro, né, ver as sanções que podem ter atos como aquele. O fato nós endossamos. Transfobia é um crime inafiançável no Brasil. Então, nós não queremos censurar ninguém. Todo mundo pode falar o que bem entender. Só que você tem que se responsabilizar depois pelo que falou. Então, se você faz uma fala criminosa, você vai ser responsabilizado por isso do ponto de vista criminal, inclusive. Deputada Duda Salabert. Deputada Duda Salabert, muito obrigada, viu, por conversar com a gente aqui no Poder Expresso, aqui no SBT News. Deputada, sabe que eu fui procurar aqui, me gasguei para falar, vou contar para a senhora o que é o segredo, é porque toda vez que eu vou falar o seu sobrenome, não me pergunte por quê, eu em vez de falar Salabert, eu falo Salabar. E aí eu toda vez pego cola aqui no Salabert por causa do sobrenome. Não só sou eu, não. Pois é, eu já vou aqui de novo com a deputada Duda Salabert. Sim, enfim. Olha, muito obrigada uma vez mais, viu? E que possamos conversar outras vezes aqui no Poder Expresso, no SBT News. Até a próxima. Eu que agradeço. Você é um excelente repórter e não há democracia sem um jornalismo sério como é praticado por você. Muito obrigada e sucesso no trabalho.